Não está autorizada a divulgação deste material de aula. Seu conteúdo deve ser utilizado exclusivamente pelos alunos do segundo e terceiro semestres do curso de Fisioterapia Unip Campus Rangel 2020. Olá, pessoal, tudo bem? Eu vou dar continuidade à nossa aula de avaliação de coluna. Essa aula vai ser especificamente de avaliação de coluna torácica. Nós temos vários segmentos corporais que fazem parte da coluna torácica, e como nós já vimos anatomicamente cada um deles nas suas devidas aulas, por exemplo, a parte das vértebras na coluna cervical, falei das vértebras de uma forma geral, a parte de ombro com escápulas envolvidas, também já falei na aula de ombro, então eu parto diretamente para essa aula para inspeção. Não vamos fazer revisão anatômica, porque todos os itens dessa aula já foram revistos anatomicamente em outros momentos, certo? Então, quando a gente vai avaliar o nosso paciente, a gente vai para a inspeção. Nós já colhemos a anamnese do paciente, já vimos qual a queixa dele em relação à dor. A gente deve seguir mais ou menos a padronização das queixas de coluna cervical, que envolvem postura, hábitos com a postura, hábitos em relação a sono, né? Tanto a postura quando o paciente está em vigília, quanto a postura quando o paciente está dormindo, assim como também as suas atividades profissionais, atividades esportivas, hobby, característica da dor que o paciente tem. Então, a gente deve, na anamnese, ver tudo aquilo que a gente já viu em outras aulas. A partir desse momento, a gente parte para a inspeção. A inspeção da coluna torácica, ela envolve região anterior e posterior, né, principalmente. Na inspeção, a gente vai ver na região posterior o alinhamento dos ombros, tá? Então, é sempre muito importante que a gente veja o alinhamento dos ombros e da escápula, tá? É muito importante que a gente observe se um ombro está alinhado em relação ao outro. Para isso, é possível que a gente possa usar um fio de prumo, que a gente possa usar uma guia com linhas que possa ficar atrás do corpo do paciente. No próximo slide eu vou mostrar isso para vocês direitinho. Então, alinhamento do ombro, alinhamento da escápula, uma em relação à outra, o posicionamento. A gente deve olhar tanto o ângulo inferior, né? Comparando sempre um com o outro, assim como a gente já viu lá na aula de ombro, todo esse alinhamento deve ser revisto aqui se você for avaliar a coluna torácica, né? Devemos observar a linha média do paciente. Se no tronco dele tá, a linha média está sendo seguida, está sendo seguida pela coluna, né? Passando uma linha média no tronco do paciente, a gente deve observar se a coluna vertebral desse paciente está seguindo ou se não segue essa linha média. Se tiver desalinhamentos laterais, né? Para uma lateral ou para outra lateral, a gente vai chamar esses desalinhamentos de escoliose. As escolioses, então, são desalinhamentos laterais, que podem estar desde a coluna cervical até a lombo-sacra, tá? Devemos observar aqui também o que vai ser chamado de triângulo de Thales ou triângulo de Talhe. A gente pode encontrar das duas formas na literatura, Talhe ou Thales, tá? Esse triângulo de Thales, ele pode ser observado desta forma, ó. Então, o triângulo de Thales é o ângulo que é formado entre o membro superior do paciente e o tronco, tá? Então, esse tronco. Então, dá pra gente ver aqui nessa foto aqui de baixo, que deste lado esquerdo da paciente, desse aqui é o lado esquerdo da paciente, esse aqui é o lado direito da paciente, né? Do lado direito da paciente, o triângulo de Thales ou o sinal de Thales, tem diferentes formas que a literatura traz pra gente. Do lado esquerdo aqui, a gente está observando um sinal de Thales ou de Talhe maior do que a da direita. Todo aumento de um lado do triângulo de Thales significa que esse paciente pode ter um desvio da coluna lateral. Então, o triângulo de Thales, quando presente, maior de um lado do que do outro da coluna vertebral do tronco do paciente, ele indica desvios laterais, indica escolioses. Dê uma olhada nessa primeira figura aqui.
O triângulo de Tales deste lado é absolutamente igual a deste lado. Isso significa que a coluna vertebral do paciente está reta, certo? Dessa figura aqui da menina, de baixo, a figura inferior, à direita aqui, a gente vê um desvio da coluna do paciente. Aqui em cima eu fiz exagerado, mas enfim, eu não consigo fazer muito reto essa linha aqui com o cursor que eu tenho. Tá? Então, qualquer aumento de um lado em relação ao outro do triângulo de Tales mostra que o paciente tem escoliose, já é um indício para a gente. A gente consegue ver aqui, olha no tronco da paciente, um ângulo maior deste lado do que do outro. A gente vai ver também na inspeção algumas curvaturas, tá? Então, na posterior, a gente vai checar as curvaturas todas da coluna, não é o melhor ângulo para verificar, mas a gente vai verificar as curvaturas. Na face anterior, na inspeção anterior da coluna torácica, a gente vai ver alinhamento de mamilos, né? Em mulheres, a gente não vai ver mamilo, porque vai estar com sutiã, com top. Mas a gente pode ver o alinhamento não pelo mamilo, mas pela mama, no bordo inferior da mama, né? E a gente vai ver algum tipo de deformidade torácica. No próximo slide eu vou mostrar para vocês, principalmente em relação às últimas costelas. Se o paciente tem escoliosas mais importantes, as costelas ficam mais proeminentes, tá? Bom, em relação à palpação do paciente, da coluna torácica do paciente, a gente também vai dividir em face anterior e face posterior. Na face anterior, a gente vai palpar externo e as três partes principais, manubrio do externo, corpo do externo e processo chifoide. Aqui embaixo, no externo, né? Aqui embaixo, tá? Vamos palpar as margens costais e as costelas, principalmente as inferiores, a gente vai checar as inferiores aqui, tá? A gente tem que observar como está a angulação dessas costelas, se elas estão mais horizontalizadas, se elas estão mais verticalizadas. Nos indivíduos longilíneos é mais comum que as costelas fiquem mais verticalizadas. Nos indivíduos brevilíneos é comum que as costelas fiquem mais horizontalizadas, tá? Vamos observar os espaços intercostais e a musculatura ali inserindo, né? Inserindo não, ali na região, tá? E as articulações externo-costais também a gente deve palpar para verificar se tem algum tipo de dor, né? A articulação externo-costal na região anterior do externo, fazendo a transição para as costelas, tá? Na face posterior, a gente vai palpar a escápula, como a gente já viu lá na aula de ombro, espinha da escápula, bordo interno, bordo externo da escápula, ângulo inferior da escápula e ângulo superior, isso já foi visto na aula de ombro. Vamos palpar os processos espinhosos, é muito importante, de T1 a T12. Então, a gente deve marcar C7, como a gente viu, como acha C7 na aula de cervical, marca C7 e vai palpando todos os processos espinhosos a partir daí até T12, certo? Se o paciente estiver com uma leve flexão de tronco, fica mais proeminente o processo espinhoso, fica mais fácil de palpar. Vamos palpar também as costelas na face posterior e os espaços intercostais e observar a mesma coisa que a gente viu na face anterior, essa angulação das costelas, se estão mais horizontalizadas ou mais verticalizadas. Eu trouxe esse slide aqui para mostrar para vocês, né, as possibilidades, aí os desvios posturais que a gente pode ter nos pacientes, né? Aqui do lado esquerdo de vocês, na foto superior, estou mostrando para vocês um simetrógrafo, né? Um desenho do simetrógrafo. São linhas que ficam numa estrutura metálica, vocês já viram lá na clínica da faculdade, no laboratório de cinesiologia também, né? Quando a gente voltar para as aulas práticas, eu mostro melhor, mas vocês já viram com certeza. O simetrógrafo, o paciente pode ficar na frente ou atrás, o ideal é que o paciente fique atrás, porque aí a gente consegue, com as linhas, observar alinhamento dos segmentos. Olha, se eu pego uma linha aqui do simetrógrafo, eu consigo comparar se um ombro está mais alto do que o outro, tá? Outras possibilidades de avaliar com marcadores corporais, né? Então, são
bolinhas de isopor que são pregadas, são coladas no corpo do paciente com fita dupla face. O paciente é tirado foto do paciente, depois jogado num software. De uma forma geral, a gente acaba usando o Sapo, que é um dos softwares. E aí, por meio do software, a gente faz a avaliação postural do paciente. A gente consegue também usar o fio de prumo, que é um fio com peso na ponta, também usado em construção, que o fio de prumo vai facilitar, porque é colocado no eixo do corpo do paciente, né, com o peso aqui embaixo, e a gente consegue ver as assimetrias de um hemicorpo e do outro hemicorpo. E uma outra forma de avaliar é a radiografia, óbvio, que é o padrão ouro para avaliação postural, né? Mas a gente está falando aqui de conduta de fisioterapia, tá? Então, olha só quando a gente vê o paciente aqui nessa fotinho da direita, né? O paciente com uma curvatura alterada, né? Tem um Szinho aqui acontecendo na lombar do paciente, desculpa, não consigo fazer direito. Tem um Szinho aqui acontecendo, né? Então, tem aqui um aumento do ângulo de Thales ou do sinal de Thales ou sinal de Thale, tanto faz, né? Com esse triângulo aqui maior desse lado do que do outro lado. A gente vê também aqui um ombro mais elevado do que o outro, a cabeça também mais anteriorizada levemente, né? Aqui a gente vê um volume maior no tórax do paciente, que na verdade a escoliose faz toda uma alteração e formação de giba aqui, né, que é isso que é chamado, essa proeminência aqui, devido à escoliose, é chamado de giba. A gente vê também uma assimetria de pelve, com uma inclinação pélvica importante, e a gente consegue ver até uma diferença em relação à massa muscular de membro inferior, tá? Então, vocês percebem que a gente está avaliando o tórax, mas o indivíduo, ele é uma cadeia muscular, ele funciona como um todo e a gente consegue começar a entender o que está acontecendo no corpo desse indivíduo a partir de um segmento, tá? Olha aqui nessa foto da esquerda de baixo aqui também, uma escoliose gigante com um triângulo de Thales aqui muito maior do que deste lado, né? Na vista lateral, olha a escápula aqui, desculpa, antes da vista lateral, na posterior, olha a escápula completamente assimétrica, devido a uma escoliose muito importante acontecendo aqui, né? Pulmão desse lado está sendo comprimido, literalmente, então as escolioses têm que ser bem vistas por causa disso, né? Podem fazer compressão pulmonar e, dependendo do nível da escoliose, fazem até compressão cardíaca, certo? Aqui na vista lateral, a paciente fez um pouquinho de flexão de ombro para liberar aqui a vista lateral, ver o perfil da pessoa. A gente também vê sumir a curva torácica, a gente só vê as escápulas aladas aqui. E esse aqui, o último, é o teste de Adams, que eu vou passar para vocês mais no final da aula, que a gente pede para a paciente fazer uma flexão de quadril, né, sem fletir o joelho e ir estendendo o tronco e levantando esse tronco gradativamente, bem de pouquinho, e a gente vai ver aqui desse lado uma giba bastante grande acontecendo, com uma simetria de tronco muito importante. O teste de Adams é muito interessante de ser feito, um teste fácil e rápido. Você pede para o paciente fletir o quadril e o tronco para frente, sem dobrar, sem fletir joelhos, e pede para ele ir levantando bem devagarzinho, vértebra por vértebra, começando da parte mais baixa da coluna. O aparecimento de gibas aqui vou mostrar um teste de Adams positivo. Eu volto a falar desse teste mais para frente na aula. Então, só retomando o que foi dito na aula anterior, no slide anterior, desculpa, a palpação da coluna torácica, ela tem que envolver a palpação desde manúbrio do externo, corpo do externo, processo gifoide do externo, palpação de todas essas costelas flutuantes ou as últimas flutuantes. Tem que ser observada a articulação costo-external, aqui todas elas, se há dor ou se não há dor. Clavícula também a gente vai palpar, porque faz parte da dinâmica de torácica, funcionamento de clavícula, né? Todas as costelas aqui também presentes, toda a palpação óssea deve ser feita, tanto da região anterior como da região posterior da coluna torácica, para se verificar se achar algum tipo de ponto de pressão doloroso ou assimetrias e deformidades.
Nessa primeira foto aqui, só para mostrar para vocês, o terapeuta está palpando a região external, aqui especificamente o corpo do externo, e nessa segunda foto aqui ele está palpando a articulação externo-costal, tá? Então tá mais na lateral e tem que palpar todas as articulações externo-costais. Esse é o posicionamento melhor para fazer palpação óssea de coluna torácica, porque quando o paciente está em pé ou sentado, você pode deslocar o tronco dele. E aqui o paciente consegue ficar completamente relaxado. Aqui a mão do terapeuta está na região das costelas e espaços intercostais. Então, só para mostrar para vocês essas fotos, onde colocar a mão para palpação, certo? Então, aqui externo, aqui próximo do externo, articulação costo-external, e aqui são tanto as costelas como espaços intercostais. E na parte posterior, né, palpar todos os processos espinhosos, palpar bordo superior da costela, da escápula, espinha da escápula, bordo medial. Aqui eu falei bordo é ângulo, tá? Ângulo superior, bordo medial, espinha da escápula, bordo lateral, ângulo inferior da escápula, ok? Toda essa palpação deve ser feita, além dos processos espinhosos. Além disso, ainda as costelas, na parte mais posterior, bilateralmente, tem que ser feita essa palpação também. Eu deixei esse slide aqui para vocês verem o posicionamento da mão do terapeuta na palpação. Na face posterior, o paciente pode estar de decúbito ventral ou sentado, tá? Para palpação. Então, olha, bordo medial, a mão do terapeuta onde tá, bordo lateral, a mão do terapeuta onde tá. Isso aqui é só para vocês terem uma noção da anatomia palpatória. Aqui, onde a mão do terapeuta está para palpar a espinha da escápula e o bordo superior aqui da escápula, tá? Prestem atenção nesse slide em relação aos posicionamentos de mão e tentem palpar aí quem está do lado de vocês em casa. Essa foto aqui embaixo, essas duas, na verdade, elas mostram a palpação dos processos espinhosos. Vocês percebem que o paciente está sentado e com uma leve flexão de tronco. Então, é muito importante essa flexão de tronco, porque torna os processos espinhosos mais proeminentes, tá? Então, parte-se, então, da C7 aqui em cima e vai contando até T12, ok? Cada processo espinhoso deve ser palpado. Esse slide mostra para vocês o posicionamento da mão do terapeuta na hora da palpação das costelas, na face posterior, tá? Então, bem mais na lateral e o dedo pode ir seguindo de acordo com o trajeto da própria costela, tá? Então, muito importante fazer toda essa palpação minuciosa de face anterior e posterior do paciente. Aqui a palpação muscular, tá? Então, vamos identificar os músculos, né? Aqui primeiro trapézio, tá? Trapézio bem grandão, vindo desde aqui de cima aqui para baixo. Então, toda essa área de trapézio tem que ser palpada. Desse outro lado aqui, ó, esplênio da cabeça, tá? Muito importante. Depois aqui, romboide, muito importante, sempre bilateralmente, tá, gente? Por favor, romboide. Deltoide também aqui na região lateral de ombro. Então, a gente tem que saber muito bem o que está sendo palpado em relação à região corporal. Nessa foto aqui da esquerda, de baixo, a gente está vendo o serrátil aqui, a parte mais superior, póstero superior, e aqui a póstero inferior do serrátil, também muito importante de ser palpado, tá? Aqui, toda a musculatura diretores da coluna, que a gente vai chamar de paravertebrais, seguindo desde lá de cima até aqui embaixo, tá? Muito importante para vocês também fazerem essa palpação muscular e identificar algum tipo de dor em um ou outro músculo especificamente. E aqui, só para mostrar para vocês o posicionamento da mão do terapeuta para palpar. Aqui, na verdade, ele está palpando o finalzinho do trapézio, tá? Assim como aqui. Aqui tá finalzinho de inserção de trapézio e aqui mais na lateral um pouquinho do trapézio, ok? Que tá vindo aqui, ó, trapézio, ok? Então, só para mostrar o posicionamento das mãos, já que a gente não está fazendo prática em relação a isso.
Depois da palpação de coluna torácica, a gente parte para seguindo essa avaliação. Goniometria de coluna torácica não existe, tá? Porque a gente não tem mobilidade suficiente, pontos anatômicos adequados para se posicionar o goniômetro, mas tem como a gente ver a mobilidade da coluna torácica como um todo. Então, como faz para ver a mobilidade da coluna torácica como um todo? Você vai pegar a fita métrica, vai pegar uma caneta, vai anotar, vai fazer um risco em cima do processo espinhoso de C7. Vocês vão contar até T12, marquem outro xizinho lá na T12. Então, o paciente está sentado, pega uma caneta, faz um xizinho em cima do processo espinhoso de C7. Pede para ele anteriorizar o tronco, flete o tronco um pouquinho e vai contando todas as vértebras, T1, T2, até T12 e vai anotando, vai riscando. Se você não quiser riscar todas, risca só C7 e T12, tá? Depois, o que você vai fazer? Pedir para o paciente sentar reto. Essa primeira sentada reto, sem encostar em lugar nenhum, você vai fazer uma medida com a fita métrica entre C7, que foi primeiro X que você fez na coluna do paciente, e até T12. Então, paciente sentado, reto, sem encostar, você faz uma medida de quantos centímetros foi de C7 até T12. Mede e anota esta medida. Depois você vai pedir que o paciente faça uma flexão do tronco e mede novamente a medida entre C7 e T12. Tem que aumentar. Como a gente tem mobilidade torácica adequada, precisa haver um aumento. Para ser considerada mobilidade torácica adequada, precisa ter um aumento de pelo menos 2,5 centímetros entre a primeira e a segunda medida. Quer dizer, entre a primeira medida que o paciente está sentado reto e a segunda medida que o paciente está sentado com flexão de tronco, certo? Então, se o paciente tem se tem em torno de 2,5 centímetros ou mais, normal. Essa medida é normal, ele está com boa mobilidade torácica. Se ele tem menos que 2,5 centímetros, ele está com a mobilidade torácica dele diminuída, prejudicada, o que pode gerar dor, pode gerar inclusive consequência em relação à sua respiração. Além disso, a gente ainda vai verificar a força muscular da coluna torácica. A gente tem que flexão da coluna torácica. Na verdade, aqui, gente, não tem muito como a gente verificar só torácica, tá? Porque aqui entra lombo-sacra junto. Mas quem faz a flexão é reto abdominal, oblíquos internos e externos, agindo conjuntamente, né? E bilateralmente. Inclinação lateral, quem faz é a musculatura de ilho costal, oblíquos, agindo individualmente, direita ou esquerda, e quadrado lombar, também agindo ou de um lado ou do outro. E rotação, quem faz são os multífidos e os rotadores, contralaterais ao lado que você está rodando. Então, se você roda para a direita, o seu tronco, quem está contraindo são os multífidos e rotadores contralaterais, são os da esquerda. É a mesma coisa com o esternocleido occipitomastoideu na rotação da cabeça, tá? E ilho costal e oblíquos internos contraindo homolateralmente. Então, quando roda o tronco, ilho costal e oblíquo interno, quando você roda o tronco à direita, por exemplo, é o ilho costal direito e o oblíquo interno direito que estão contraindo. Não tem como a gente verificar a força muscular e graduar só de torácica, tá? Porque a torácica não está isolada na sua ação muscular, certo? Então, sempre que a gente verificar flexão, inclinação lateral, direita ou esquerda e rotação direita ou esquerda, a gente está também avaliando o tronco como um todo, quer dizer, lombar também. Na avaliação de níveis neurológicos da coluna torácica, a gente tem exatamente como teve lá na cervical, que é a avaliação de dermátomo, reflexo e miótomo, certo? Mas a coluna torácica, a gente não tem reflexo específico. O que a gente mais tem na coluna torácica é a avaliação dos dermátomos. Em relação a miótomo da coluna torácica, a gente só tem T1, que faz a abdução de dedo mínimo, tá?
As outras raízes nervosas, até T12, a gente não tem como avaliar a parte de miótomo e nem de reflexo. A gente só vai ter a parte de dermátomos. Então, vamos lá. A raiz de T2, a gente agora está falando de dermátomo. Dermátomo que é? Sensibilidade. Sensibilidade é pele. Tanto a parte sensorial, tato leve, como doloroso, ok? Então, se você toca a pele que recobre a sua clavícula, quem está fazendo a inervação dessa pele é a raiz de T2. Então, se você pede para o paciente fechar o olho, você vai tocar a pele que recobre a sua clavícula, bilateralmente, sempre lembrando que tem que ser dos dois lados, e você vai perguntar para o paciente onde eu estou tocando. Aí ele vai mostrar para vocês se ele sente em cima da pele que recobre a clavícula, é T2 que está íntegro. A pele que recobre mamilo é T4, é a raiz de T4 que inerva. A pele que recobre processo tifoide, então se você toca nesta região e o paciente sente, raiz de T6, desculpa, está íntegra. T8 é a raiz que vai recobrir, que vai inervar a pele que recobre o rebordo costal. O que é rebordo costal? São as últimas costelas. Então, a pele que recobre as últimas costelas é inervada pela raiz de T8. A cicatriz onfálica, que é o nosso umbigo, é inervado pela raiz de T10. Então, você toca na altura da cicatriz onfálica, se o paciente sente, T10 está íntegro. E T12 é a raiz que vai inervar a pele que recobre a crista ilíaca. É a crista, não é a espinha, ok? É a crista ilíaca. Para todos esses dermátomos aqui, a gente tem que fazer toque leve e doloroso, com a agulhinha que vem no nosso kit de martelinho lá, certo? Do martelo de reflexo, ok? Então, faz o toque leve, paciente sentado, pergunta para onde tocou, e depois faz o doloroso e pergunta onde tocou e onde a gente tem que tocar, exatamente nessas estruturas. Clavícula, mamilo, processo tifoide, rebordo costal, cicatriz onfálica e crista ilíaca, sendo que cada um deles tem correspondência com as diferentes raízes nervosas. E nós chegamos à avaliação de testes especiais, tá? Então, da coluna torácica, são alguns testes especiais mais importantes. O primeiro deles é o teste de Adam, ou teste de Adams, ou ainda teste da inclinação anterior. Ele é um teste que faz triagem de escoliose. Então, como é feito o teste? Eu já expliquei lá no começo da aula para vocês, eu vou voltar a falar rapidamente aqui. O paciente tem que ficar em pé. É solicitado que o paciente faça uma flexão de tronco e quadril, desta forma aqui da figura. O terapeuta fica posicionado atrás do quadril do paciente, alinhando o olhar para a altura do tronco do paciente. Então, é solicitado para o paciente ir subindo devagar esse tronco, bem devagar, vértebra por vértebra, partindo da parte mais inferior da coluna do paciente. Qualquer assimetria que a gente veja de um lado com o outro da coluna indica teste de Adams positivo, certo? Então, o que a gente tem que procurar nesse teste? Assimetria de um lado e de outro da coluna. Enquanto o paciente está subindo, se um lado da coluna subir mais do que o outro, significa que o paciente tem escoliose. A gente vai identificar aqui tanto as escolioses estruturadas como as não estruturadas. Próximo teste é o teste de deslizamento lateral de Mackenzie. Teste de deslizamento lateral de Mackenzie. Esse teste ele serve para dizer para a gente se os sintomas dolorosos que o paciente está tendo, eles são em decorrência da escoliose que ele tem. O que a gente vai fazer nesse teste? A gente vai aumentar a escoliose do paciente, a gente vai aumentar a curvatura da escoliose do paciente. Antes de mais nada, eu preciso dar uma olhada atrás do tronco do paciente e ver a escoliose dele, certo? Depois, o que eu faço? Fico lateralmente ao paciente, com o ombro do terapeuta
deixa eu trocar o cursor aqui para ficar mais fácil. Com o ombro do terapeuta, eu seguro a parte torácica e com a mão do terapeuta eu traciono a pelve, certo? Traciono e seguro de 10 a 15 segundos nessa posição de tração. Então, é como se eu estivesse aumentando a curva do S da coluna do meu paciente. Eu estou aumentando essa curva do S da coluna dele. Se o meu paciente disser que teve aumento dos sintomas, indica que a escoliose dele é que está contribuindo para as dores na torácica que ele tem, certo? Então, é uma forma de dizer que a escoliose é a causadora da dor que ele tem na coluna. O teste é um teste de sensibilidade, eu aumento a curvatura desse paciente para ver se, é claro que muito cuidadosamente, pelo amor de Deus, né, para não lesar o paciente ainda mais, mas eu aumento a curvatura da escoliose dele para mostrar, para identificar se a escoliose é a causa da dor que ele mostra de coluna. Esse teste é chamado de teste de percussão espinhal, né? Esse teste ele serve para identificar se o paciente tem fratura, né? Mas na verdade ele primariamente não é para identificar fratura, mas ele pode até identificar isso, distensão ligamentar ou problema discal, radicular, né? Então o que o fisioterapeuta vai ter que fazer? Com o martelo, ele vai percutir os processos espinhosos do paciente, certo? Vai percutir entre os processos espinhosos do paciente também. Percutindo entre os processos espinhosos do paciente, se o paciente tiver dor, vai identificar ou que essa dor é gerada por uma fratura e você percutiu próximo e doeu, ou vai identificar que ele tem uma distensão ligamentar na região, certo? A outra parte do teste é você percutir lateralmente aos processos espinhosos. Aqui exatamente onde está o martelo, nessa foto de baixo, tá? Se você percutir lateralmente e o paciente mostrar uma dor irradiada, uma dor irradiada, significa que é uma dor radicular e que o problema, muito provavelmente, é um problema discal. Gente, esse é um teste bastante inespecífico, ele tem cada vez menos sido utilizado pelos terapeutas e por médicos, tá? Mas ele foi por muito tempo utilizado, por isso que está sendo descrito aqui. Existem outros testes que a gente pode também fazer para identificar essa dor radicular ou distensão ligamentar. Próximo teste é chamado de teste de Soto-Hall. O teste também é bastante inespecífico, porque não diz para a gente exatamente o que o paciente tem na coluna torácica. Indica algumas questões importantes. Então, como é o teste? Você vai deixar o paciente de decúbito dorsal e você vai passivamente fazer uma flexão da cervical do paciente, certo? Essa flexão da cervical, ela pode gerar no paciente dor cérvico-torácica. Essa dor, se for presente durante a flexão da cervical, pode indicar uma subluxação, uma lesão discal, uma distensão ou uma fratura de vértebra. Por isso que ele é dito como sendo inespecífico, porque não indica exatamente o que o paciente tem, tá? É um teste feito para identificar compressão de raiz nervosa ou algum tipo de inflamação meníngea. Por que inflamação meníngea? Porque se o paciente, conforme você for fazer a flexão da cervical, ele de forma reflexa fizer uma flexão do joelho, é sugestivo de meningite, tá? Nós, fisioterapeutas, não vamos fazer esse teste para rastreio de meningite, porque quem faz esse tipo de diagnóstico é o paciente. Mas, quem faz esse tipo de diagnóstico é o médico, desculpa. Mas, quando a gente for fazer a flexão da cervical, caso o paciente faça uma flexão abrupta do joelho, quadril, pode indicar meningite, e aí a gente tem que encaminhar urgentemente esse paciente para o hospital, certo?
A gente vai fazer o sotorral para identificar algum tipo de compressão de raiz nervosa, mas ele não é específico para compressão de raiz nervosa. Por quê? Porque ele vai identificar subluxação, lesão discal, distensão, fratura de vértebra, ele é inespecífico, mas mesmo assim ele é bastante feito porque ele é um dos testes, não são tantos de coluna torácica assim, ele é um dos testes feitos para avaliação da própria coluna torácica. Próximo teste é chamado de sinal de Beaver. O sinal de Beaver é um teste para identificar lesão de raiz nervosa da região de torácica, certo? Só que como a raiz nervosa de região de torácica inerva abdômen superior e inferior, a gente vai avaliar pelo abdômen, ok? Então, o que você vai pedir para o seu paciente? Ficar em decúbito dorsal e fazer ativamente uma contração de abdômen, né? Então, ele vai, como se ele fosse fazer um abdominal sem se mover, certo? Contraindo o abdômen. E você vai observar a cicatriz onfálica, a cicatriz umbilical do paciente, certo? Se essa cicatriz se mover superiormente, vamos imaginar que o umbigo do paciente está aqui, certo? Se esse umbigo do paciente, essa cicatriz onfálica, subir na hora da contração abdominal, significa que as raízes nervosas inferiores estão lesadas. Por quê que está lesada? Porque se ela está lesada inferiormente, não tem contração aqui e só tem a contração da parte superior do abdômen, então a cicatriz onfálica vai subir. Se essa cicatriz... deixa eu falar uma outra coisa que eu pulei aqui, né? Se essa cicatriz subir, sinal de que há lesão de T10 a T12, de raízes de T10 a T12. Ok, próximo agora. Se essa cicatriz onfálica aqui, o umbigo, descer na hora da contração do exercício, da contração abdominal que foi solicitado ao paciente, é sinal de que as raízes mais superiores no abdômen estão lesadas. Então, elas não têm contração, aí a cicatriz onfálica desce porque ela vai descer porque são as raízes que estão mandando a musculatura contrair. Se houver desvio lateral da cicatriz onfálica, significa que o lado contralateral ao desviado é o que está com lesão, certo? Então, se a cicatriz onfálica for para a direita, as raízes nervosas à esquerda estão lesadas. Se a cicatriz onfálica for para a esquerda, as raízes nervosas da direita estão lesadas. E em relação ao inferior, se a cicatriz se mover inferiormente, é sinal de que a lesão das raízes de T7 a T10 está acontecendo, ok? Então, esse é um teste que é um dos únicos testes que você pede ativamente uma contração abdominal para o paciente e o terapeuta vai observar o comportamento da cicatriz umbilical, da cicatriz onfálica. Esse próximo teste é chamado de sinal de Sheppelman. No sinal de Sheppelman, o paciente vai estar sentado e o terapeuta vai solicitar ativamente para o paciente fazer uma inclinação lateral do tronco. Se o paciente sentir dor para o lado da inclinação, significa que ele tem uma neurite intercostal. Então, se ele tiver dor deste lado da inclinação, ele tem uma inflamação de intercostais aqui, ok? Aqui. Se o paciente tiver dor do lado contralateral à convexidade, significa que ele está com uma distensão de músculo intercostal deste lado, ok? Então, se a dor for deste lado, do contralateral, o paciente tem uma distensão de músculo intercostal. Se doer para o lado da inclinação, o paciente tem uma inflamação de nervo deste lado aqui que está representado em amarelo, tá? Neurite, inflamação de nervo. Então, a gente tem que pedir ativamente a inclinação de um lado e depois do outro e analisar a resposta do paciente. E, por fim, o nosso último teste da aula de torácica é o teste de expansão torácica, certo?
ele tem relação muito com a parte respiratória do paciente, mas também com a mobilidade de gradil costal. Então, neste caso, o que você vai fazer? Você vai pedir para o paciente ficar sentado, vai ter uma fita métrica na mão, vai pedir para... Você vai colocar a fita métrica nessa altura do mamilo do paciente, se for homem, da mulher no bordo bem inferior ao mamilo, absolutamente onde acaba... Mamilo não, a mama, absolutamente onde acaba a mama, você coloca a fita métrica. Você vai pedir para o paciente fazer uma expiração máxima e vai medir essa medida na ex máxima. Quando o paciente chegou na expiração máxima, mede e depois pede uma inspiração máxima. Ó, na expiração máxima, mede e anota a medida. Pede seguidamente para ele fazer uma inspiração máxima e mede novamente o quanto o paciente inspirou e qual a diferença da medida da inspiração para a medida da expiração. Aqui nessa foto, o terapeuta está com o dedo exatamente embaixo da fita métrica, tá? Evitem fazer isso, é uma foto mais antiga um pouco, mas evitem deixar o dedo abaixo da fita métrica, porque senão você vai ter uma medida que não é fidedigna, tá? Usem a fita métrica como foi orientado para vocês na aula de medidas e avaliações, tá? Não, o dedo nunca pode estar entre a pele do paciente e a fita métrica, ok? E como a gente analisa a resposta desse teste? Para homens, tem que ter um aumento de pelo menos 5 centímetros da primeira para a segunda medida. E nas mulheres, tem que ter um aumento de pelo menos 2,5 centímetros, desculpa, da primeira para a segunda medida, certo? É esperado esse aumento maior em relação à expansão torácica para os homens. Se os valores ficarem abaixo de 5 centímetros para homem e de 2,5 para mulher, significa que o paciente não tem expansão torácica adequada. E aí tem que se avaliar melhor se é uma questão pulmonar ou se é uma questão óssea da caixa torácica do paciente, ok? Pessoal, era isso que eu tinha para falar na aula de hoje para vocês. Coluna torácica é uma aula um pouquinho mais curta, tanto que eu dei em uma aula só, não tem parte 1 e parte 2. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, a gente se encontra no encontro ao vivo no horário da nossa aula. Boa semana a todos e até mais!